Olá, seja muito bem-vinda! Você está no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e hoje eu quero falar com você, paciente bariátrico, ou você que se interessa por esse assunto por algum motivo, se você quer fazer uma cirurgia bariátrica ou não. Hoje eu quero falar com pessoas que têm interesse em cirurgia bariátrica, ok? Vamos lá para o nosso vídeo então, mas antes disso eu vou pedir para você cumprir aqueles 4 passinhos que eu sempre peço. Para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, dar o like no vídeo e fazer algum comentário aqui embaixo. Fazendo isso, o YouTube entende que você é engajado no canal, que você gosta do canal e ajuda o meu canal a crescer. Além disso, ele começa a definir melhor aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta e te indicar vídeos que tem mais a ver com a sua personalidade, tá bem? Então, cumpra aqui esses 4 passos de se inscrever, ver se você está inscrita, está escrito inscrito aqui embaixo para você. Dá uma olhada, ver se você ativou o sininho aqui em cima, dê o like, o joinha, o gostei que tá aqui e faz algum comentário lá no final, depois que você terminar de assistir, comente alguma coisa aqui embaixo que você tenha descoberto nesse vídeo e tenha gostado. E vamos lá para o tema do vídeo de hoje, o que fazer depois que eu fiz uma bariátrica. Lá no final da década de 90, anos 2000, mais ou menos, começou a surgir uma onda de descobertas da cirurgia bariátrica, né? Começou a ficar cada vez mais refinada, né? Com menos invasiva também, surgirem novas técnicas e começou a ser mais divulgado realmente. Eu não sei se você já assistiu, mas a maioria das pessoas já assistiu o Quilos Mortais, né? Onde o Dr. Nalzardan, ele vai lá e ele faz a bariátrica nos pacientes que são muito obesos e etc. Mas algo que não é mostrado lá e que muitas vezes não é mostrado nunca para ninguém, nem quando a pessoa vai fazer a bariátrica dela, é que existem algumas deficiências nutricionais que você vai conviver para o resto da sua vida. Existem consequências. Não é só fazer a bariátrica e emagrecer e ficar com o corpo dos sonhos. Você precisa pensar na sua saúde e naquilo que vai vir como consequência dessa bariátrica. E também, lá nas décadas de 90, do comecinho dos anos 2000, começaram a divulgar mais e também a estudar mais sobre as consequências de fazer uma cirurgia bariátrica. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar de 3 técnicas com você, tá? Mas é importante que você saiba que todas elas levam a uma grande perda de peso inicial nos primeiros 6 meses. Então a pessoa tem uma queda de peso brusca, depois tende a estabilizar com 12, 24 meses. Essa perda tende a estabilizar, por isso que é tão importante ter um acompanhamento nutricional e um acompanhamento médico, muitas vezes acompanhamento psicológico durante todo esse período, para que você consiga continuar emagrecendo após esses primeiros 6 meses. Mas não importa, independente de qual seja a técnica utilizada na sua cirurgia bariátrica, é importante que você saiba que todo paciente bariátrico, toda pessoa que fez uma bariátrica na vida, vai precisar de algumas suplementações, sem exceção, tá? E aí eu vou explicar aqui nesse vídeo por que e cada técnica, quais são as deficiências nutricionais que elas geram. Tô fazendo esse vídeo porque eu falei sobre bariátrica esses dias nos meus stories e uma pessoa mandou assim, ah, mas eu fiz sleeve, que eu vou falar aqui no segundo ponto. Vou falar de bypass, vou falar de sleeve e vou falar de derivações biliopancreáticas, que é uma técnica nova que tá vindo aí, tá? Mas a pessoa, eu fiz sleeve, e essa técnica, ela não emenda, ela não tira um pedaço, na verdade, ela tira uma parte do estômago, do lado esquerdo do estômago, mas ela não tira um pedaço do comecinho do intestino, que é do duodeno e jejum, ela não tira esse pedaço. Então, a minha absorção é melhor. Não é só isso. Então, preciso que você fique até o final do vídeo para que você compreenda. Então, a primeira técnica que eu vou falar aqui, eu acho que é a mais tradicional, é a mais antiga, que é a técnica de bypass gástrico, tá? Eles falam também que é cirurgia de Y de Hooks. Para algumas pessoas, elas se referem a essa cirurgia de bypass assim. Normalmente, ela é feita quando o balão gástrico não funcionou. Mas quando... Primeiro vamos usar o balão gástrico, se não funcionar, vai rolar bypass. Basicamente é isso,
tá? Só que a bypass, ela retira uma parte do estômago e também mexe na estrutura do intestino, do duodeno e jejum, que é o comecinho do intestino, tá? Então essa pessoa, além de ter uma redução da quantidade de comida que ela vai conseguir ingerir, porque o estômago estará menor, ela também vai ter uma ligação direta com outra parte do intestino que pula jejum e duodeno e jejum, que são partes importantes para a absorção de diversos nutrientes. Então, a cirurgia de bypass, ela vai reduzir peso, vai reduzir ingestão calórica, mas também vai reduzir a absorção de certos nutrientes, que eu já venho de falar quais são. A segunda técnica que é muito utilizada é de sleeve gástrico. Também ela é conhecida como gastrectomia vertical ou gastrectomia de manga, né? Esse sleeve, ele retira uma parte do intestino, aliás, uma parte do estômago, mas não mexe no intestino, ok? Então, em questão de absorção de nutrientes, você tem uma perda menor de absorção de nutrientes na sleeve, tá bem? A terceira técnica aqui são das derivações biliopancreáticas. Tem um nome esquisitão, mas por que derivações biliopancreáticas? Porque funciona assim. Antigamente, a preocupação era, se a gente tira um pedaço muito grande do estômago, como no bypass, como na sleeve, essa pessoa não consegue comer o suficiente, né? Então, ela fica mais desnutrida e e não foi muito considerado que quem faz a absorção é o intestino, né? Então, vamos com calma. Por que derivações biopancreáticas, então? Biliopancreáticas, meu Deus. Por que isso? Eles vão preservar o estômago em até 85%, então só vai fazer uma retirada de até 15% do estômago, e eles vão conectar a um tubinho que sai lá da sua vesícula biliar, eles vão conectar esse tubinho e vão juntar com o resto que vai sair do seu estômago a 1 metro, 100 centímetros antes de acabar o intestino delgado. O que eu quero que você entenda é que o nosso intestino tem uns 8 metros de comprimento. E aí eles vão conectar lá no finalzinho do intestino delgado. Ou seja, perde-se uma área de absorção gigantesca nesse lugar. Então, na teoria é lindo, porque você preserva o estômago. Mas na prática é terrível, porque você vai ter quase 100% de perda de diversos nutrientes. A começar, por exemplo, das vitaminas do complexo B, que elas têm, a área de absorção delas é duodeno e jejum. Então é bem no comecinho. Quando você faz a bypass também, você acaba perdendo uma parte do duodeno e jejum. Então, vitaminas do complexo B vão ser mais dificilmente absorvidas por pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, seja ela qual for a técnica. Ah, Malu, mas a sleeve não mexe no intestino. Porém, a B12, especificamente, ela não é... não é que ela não é absorvida, ela é menos absorvida porque o estômago estará menor, então ele produz menos ácido clorídrico e produz menos fator intrínseco, que é um outro composto do suco gástrico. E aí, o que acontece? Para essa vitamina B12 ser absorvida, mesmo que você tenha jejum e duodeno íntegros, você precisa de fator intrínseco e ácido clorídrico para absorver a B12. Então, todo bariátrico que mexe no tamanho do estômago vai ter deficiências de vitamina B12. E todo bariátrico que mexer no intestino vai ter deficiências de todas as outras vitaminas do complexo B. Isso ficou claro? A preocupação maior também com pessoas que fazem cirurgias que mexem no tamanho do intestino, então tanto a bypass quanto as derivações biliopancreáticas, elas mexem na estrutura e também vão mexer na absorção de gorduras, porque elas vão diminuir a área de contato com a bile que vai vir da vesícula biliar e que precisava ser ligada lá no comecinho do intestino com o alimento. Como que funciona? O alimento sai do estômago e vai cair lá no comecinho do intestino. A vesícula biliar vai liberar a bile que o fígado produziu e vai jogar também lá no comecinho do intestino. Essa bile com esse alimento, eles vão se misturar
para também fazer a digestão de gorduras e a absorção de vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas que dependem de gordura, que é a vitamina A, vitamina D, vitamina K e vitamina E. Então, a gente vai precisar de um intestino inteiro para poder fazer a absorção desses nutrientes. Então, a bypass gástrico e derivações biliopancreáticas vão ter deficiências de vitamina A, D, E e K. Já a deficiência de ferro também é drástica em pessoas que fizeram bariátrica, tá? E também não importa a técnica. Por quê? O ferro, ele precisa de absorção intestinal. Então, se mexer no intestino, já vai ter absorção de ferro prejudicada. Além disso, o ferro, assim como a B12, também vai precisar de ácido clorídrico e fator intrínseco para ser absorvido. Então, se mexer no tamanho do estômago, também vai prejudicar a absorção. Além disso, pacientes obesos têm maior produção de hepcidina, que é uma proteína que liga o ferro e solta o ferro nas fezes, ao invés de ser utilizado para aquilo que ele precisa, seja para a formação de hemoglobina, seja para o que for necessário. Então, ferro vai ser deficiente em pacientes que fizeram redução de estômago, não importa se a técnica vai mexer no intestino ou não, tá? Então, a absorção de ferro oral através de comida ou suplementação oral não vai ser o suficiente para um paciente bariátrico. Ele provavelmente vai precisar de uma suplementação de ferro intravenosa, assim como uma B12 sublingual ou até mesmo intravenosa. Até aqui tudo bem? E por fim, existe uma recomendação feita pela Associação Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica que indica quais são as suplementações necessárias para os bariátricos em geral, tá? Bariátricos em geral. O problema é que essa suplementação você não acha em um polivitamínico, em um multivitamínico, daquele de A a Z, não acha. Porque as quantidades daqueles polivitamínicos são muito baixas, né? As concentrações de vitaminas e minerais lá são muito pequenas. Então, é muito necessário que você tenha um nutricionista que faça a prescrição correta daqueles nutrientes que você vai precisar, tá? Então, preste muita atenção. Segundo a Associação Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, tá lá no site deles, o mínimo que um bariátrico precisaria para evitar deficiências nutricionais, nem é para ter níveis ótimos, não, é para evitar deficiência. Doses mínimas de zinco de 15 mg, ácido fólico 400 microgramas, biotina 30 microgramas, vitamina K 120 microgramas, selênio 34 microgramas, ferro 18 miligramas e cobre 2 miligramas. Mas, como eu falei, não existe um polivitamínico que tenha essas dosagens. Então, você precisa que um nutricionista te indique as dosagens necessárias. Até porque, como eu relatei, e eu posso até, vou colocar o print aqui, ó, aqui na tela para você. Como eu relatei, essas indicações são gerais para evitar algumas deficiências. Não quer dizer que isso é o necessário para você. Se você mandar fazer uma fórmula dessa, pode dar errado, pode faltar para você. E também existem as melhores formas de absorção e para isso você precisa de um profissional para te indicar. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com alguém que se interessa por esse assunto. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!